Som. Boa noite a todos. Boa noite. Bom, não temos tanto tempo, então, sermão é um pouquinho grande, vamos orar rapidamente. Soberano Deus e Pai Celestial, graças te damos por estar aqui na tua casa, reunido entre irmãos, para mais uma vez te louvar, te adorar, bendizer o teu santo nome e aprender um pouco mais da tua palavra. A sua palavra, a Bíblia Sagrada, será aberta nesse momento e que o Senhor possa nos dar entendimento em tudo que vamos examinar. Que possamos, meu Deus, tirar proveito para nós e também em momentos difíceis de alguma pessoa que a gente conheça, a gente possa falar a tua palavra para eles. Em nome de Jesus pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Bem, hoje nós vamos falar aqui de pecado, de crime e de toda a maquinação de coisas ruins que o inimigo pode fazer, né? Nós vamos aqui observar a atuação de Deus e também do inimigo trabalhando junto ali para poder prejudicar. Que o objetivo do inimigo sempre foi destruir o povo de Deus e também deturpar a sua palavra. Então, como nós já oramos, né, pela palavra aqui, vamos abrir primeiramente nossa Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 20. Ok? Êxodo capítulo 20. A gente conhece a peça aí, inclusive estamos estudando, né? Essa semana aí passamos por ele, mas eu vou destacar somente aqui um versículo, que é o 14, que diz assim, ó: não adulterarás. Então, quer dizer, fazendo parte dos 10 mandamentos, né? O não adulterarás. Então, praticamente, nós sabemos que devemos cumprir tudo isso que aqui está. E também toda a palavra de Deus no sentido de que Ele fala nos aconselhando, né? Pedindo que faça isso ou não faça isso. Mas eu digo, estamos propícios a cair e não cumprir isso aqui, a palavra de Deus em algum momento? Sim. Vou dizer que sim também, entendeu? Agora sim, nós vamos para 2 Samuel, capítulo 11, e aí nós vamos ver aqui uma situação de uma pessoa que era versada na palavra de Deus, mas em algum momento ele caiu. Teve um momento ele caiu e essa queda foi dolorosa para ele. Eu acho que vocês sabem do que eu estou falando, né? Capítulo 11. Vamos falar de Davi e Batseba. Ok? Vou dar início aqui então à minha leitura, tá? Do capítulo 11, 2 Samuel. Então, a partir do versículo 1 diz assim, ó: decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Aqui, se a gente observar direitinho, já começa um erro, já começa aqui o primeiro erro de uma pessoa, né, que, como eu falei, versada na palavra de Deus, né? E, com certeza, a história aqui está falando de Davi, rei de Israel. E, com certeza ele conhecia a lei de Moisés, né? Os 5 livros do Pentateuco, com certeza, né? Do Gênesis até Deuteronômio. E sem falar que ele teve com Samuel o aconselhou diversas vezes,
quando Saul perseguia, muitas das vezes ele ficava angustiado, e Samuel sempre o aconselhava e dizia para ele: Davi, nunca se esqueça da palavra de Deus, nunca se afaste da palavra de Deus, ele é contigo. A mesma coisa que o profeta Samuel dizia, né, para Davi, eu entendo que Deus fala para a gente também, né? Olha, não se afaste de mim, em tudo eu estarei contigo. Você vai passar por situações difíceis, mas eu estarei ali. É só me buscar, precisar de mim, é só me pedir ajuda, eu estarei pronto a servir. Mas a gente sabe também que tem um inimigo que fica do nosso lado também, tentando fazer com que a gente caia, que esse é o objetivo dele. Então, primeiro erro de Davi, aqui a gente pode ver de novo, decorrido um ano no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra. Então, quer dizer, os reis costumavam sair para a guerra. O rei também ia na frente, né? Também ia com o seu exército e ia na frente. E Davi aqui resolveu ficar em casa. Isso aí já foi no meio dele. E aí tudo bem, né? Às vezes não está se sentindo bem, tá igual a gente aqui, ó. Hoje eu não estou me sentindo bem, não vou à igreja não. Eu já fiz isso algumas vezes, entendeu? Não dava para vir, não tinha igreja. Então, mas o bom é que você fique também ligado na palavra de Deus em casa. Hoje tem uma facilidade, né? Fora de série, além da Bíblia, você tem um estudo da Novo Tempo, né? Que é, eu não vou citar aqui, mas eu começo vendo de manhã cedo, não deixo de ver. Reavivados por sua palavra. E o pastor Ronaldo de Oliveira, ele explana bem a beça, entendeu? Faz colocações, às vezes, da vida dele, de quando ele foi missionário na África e tal. Ele sempre traz alguma coisa que bota a gente para pensar, né? Então, eu começo ali, mas ali depois tem adoração e vai por aí. Tem mais ou menos 3 cultos no dia de sábado no Novo Tempo, 2 ou 3 cultos no Novo Tempo. Então, se por acaso não puder vir à igreja, pelo menos assista um culto ali em casa mesmo, que você vai conseguir abrir a Bíblia e também compartilhar a palavra dele. Então, Davi, nesse momento, ficou em Israel. Já tinha acontecido uns outros combates, só que chegou o inverno e fica difícil, chove, as estradas ficam lamacenta, e enfim, aí o pessoal retorna para a sua nação, né? Cada um vai para seu campo, sai do campo de batalha, e aí quando vem a primavera, então o pessoal volta para a guerra. E aí é justamente aqui onde Davi ficou e mandou Joabe ir com o exército. Seguindo aqui, no versículo 2, diz assim, ó: uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho, e ela muito formosa. Ou seja, né, a Bíblia quando fala formosa, tratando de mulher, é porque ela é uma mulher bonita, linda, entendeu? Eu vou falar com toda sinceridade, tem muita gente bonita. Eu costumo, quando eu falo de gente bonita, eu falo de mulher e falo de homem também, tá? Porque tem mulher bonita e tem também homem, entendeu? E a gente não é pecado a gente admirar a beleza de uma mulher, não, entendeu? E a mulher também admirar a beleza do homem. Mas o que passar disso, aí já é perigoso, pode ser, é pecado e pode fazer com que o homem ou a mulher caia, né? E aqui nós vamos ver que aconteceu isso. Versículo 3: Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Opa! Mulher, Batseba era filha de Eliã, né, um dos seus oficiais também, e mulher de Urias, o heteu. Urias também era um oficial de Davi, era de outra nação, né, mas tinha aceitado o Deus de Israel como Deus dele também.
então também foi aceito no exército. E vou dizer, era fiel tanto a Deus quanto ao rei dele também e todo o povo. No decorrer aqui, nós vamos ver essa fidelidade aí. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo ela purificado da sua imundícia, voltou para a sua casa. Aqui a gente já vai vendo, né? O inimigo aqui foi trabalhando de pouquinho em pouquinho. Primeiro, não foi para a guerra, não foi para a frente de batalha. Mandou o general com o seu exército. Ficou em casa. Aí subiu para o terraço para, digamos assim, tomar uma fresca, olhar a paisagem. Como eu gosto de subir na minha laje para olhar quando está limpinho, né? Então, é muito bom fazer isso. Mas aí, por acaso, a vista dele bateu com uma mulher se banhando. Olha, primeiramente, né? A gente conhece a palavra de Deus e sabe o que é para fazer. Por acaso, a vista bateu lá naquilo que não devia, opa, tirou. Ele era até para descer do terraço. Mas não. Ele continuou contemplando e aí o inimigo, ó, deitou o cabelo, né? Opa, esse aí é um ponto fraco dele. Realmente, Davi tinha um ponto fraco por mulher mesmo. Tanto é que ele casou com um montão, né? E olha que tanto Samuel quanto o pai dele, Jessé, tinha falado: olha, meu filho, não se achegue a muita mulher, não tenha muitas mulheres. Para começar, né, irmãos, o problema começa já dentro de casa. Que foi isso? Essa é a referência Tá certo. Então, o problema já começa em casa, porque a maioria das mulheres era de outras nações, e inclusive, né, não aceitava o Deus de Israel, tinha outros deuses, e aí começa a desavença ali. Então, ele era uma pessoa desse tipo, ele e muitas mulheres. Então ali é o seguinte, Batseba era casada. Então, se ele conhecia a palavra, assim como nós conhecemos hoje, ele não podia chamar aquela mulher, mandar apanhar ela, já que quando ele perguntou quem é, falaram, é a mulher de Urias. Já sabia que a mulher era casada. E, como a gente sabe, pegar, uma pessoa casada, ter relação com uma pessoa casada. Eu sou casado e tenho relação também com uma pessoa casada, estou adulterando e a pessoa também. Então, mas Davi ignorou isso aí, né? E eu estava preparando aqui esse sermão, eu não estava preparando, estava dando uns ajustes que eu já, há anos atrás, eu já falei sobre isso aqui, mas agora eu acrescentei mais alguma coisa. Expliquei muito e esqueci o que eu ia falar, mas tudo bem. Já eu me lembro, minha mente está desse jeito agora. Sim, me lembrei. Quando eu acompanhei isso aqui no comentário, fala que Batseba, ela não foi levada para Davi à força, apesar de aqui dizer, mandou os seus servos me buscá-lo. Ela chegou lá e falou, ele está te chamando, e ela foi. Quando chegou lá, que ele propôs se deitar com ela, ela aceitou. Ela podia dizer que não, entendeu? Mas aí é uma montoeira de situações aí, né? Que envolvem um casal, e aí ela também foi fraca e caiu. Eu acredito que Davi não a obrigaria se ela falasse em nome de Deus que não podia fazer aquilo, que era contra ele. Mas ela nada falou. Então, versículo 5 diz assim: a mulher concedeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Olha, essa palavra deixou o homem aí desesperado, né? Versículo 5. Seguindo aqui no versículo 6, diz assim: então enviou Davi mensageiros a Joabe, dizendo: manda-me Urias o Eteu. Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a Davi, perguntou este como passava Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: desce à tua casa e lava os pés. Saindo Urias da casa real,
logo se lhe seguiu um presente do rei. Aqui Davi, quando mandou vir Urias, ele já começou a maquinar aí a seguinte situação: olha, Urias está há meses afastado, então deve estar com saudade da sua esposa. Chegando aqui, eu mando ele para casa, ele vai se deitar com sua esposa, e ela está grávida, que o filho é meu, mas aí está tudo certo. E quando a barriga começar a aparecer, não, o Urias veio aqui, vai para casa, se deitou com sua esposa. Enquanto o inimigo trabalhava no lado de Davi, Deus trabalhava no lado de Urias. Né? Porque Davi já tinha se afastado ali naquele momento, e o inimigo estava trabalhando. Irmãos, continuo a falar aqui, ó. Nós não estamos livres de acontecer isso também não. Basta se afastar um pouquinho de Deus e o inimigo trabalha. Tá? No final, eu vou encerrar com um versículo, lá no finalzinho, que mostra sobre isso aí, que o inimigo está sempre às portas. Versículo, me ajudem aí, 9. Versículo 9, né? Porém, Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor e não desceu para sua casa. O plano de Davi não estava conseguindo, né, ter êxito, porque Deus não estava deixando. E aí, respondeu Urias, versículo 10: fizeram-no saber a Davi dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? Respondeu Urias a Davi: a arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados ao ar livre. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber, para me deitar com minha mulher? Tão certo como tu vives e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: demora-te aqui ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o dia seguinte. E aí ele não foi para casa de forma alguma, né? Eu acredito que Batseba nem sabia que Urias estava por ali, né? Porque se ele fosse para casa como o rei mandou, quando ele chegasse lá, ela provavelmente ia dizer: acabou a guerra, ou não, você foi dispensado, o rei mandou eu vir para aqui, vim falar com ele, e mandou eu vir aqui ficar quanto tempo eu quiser. Mas só que acho que não chegou ao conhecimento dela essa parte aí também. Então no versículo 13, Davi o convidou e comeu e bebeu diante dele e o embebedou. E à tarde saiu Urias a deitar-se na sua cama com os servos de seu senhor, porém não desceu para a sua casa. Olha, a gente vai vendo, o homem está trabalhando, tentando esconder o pecado dele, o inimigo está fazendo de tudo para que isso aconteça, e Deus ali com Urias, e nada estava acontecendo para o rei de êxito, né? E ali estava um inocente, né, na mão ali sendo conduzido por Deus, mas estava também na mão do inimigo, para que pudesse ser destruído. Então Davi chamou ele para aquele banquete, com certeza bebeu mais do que ele, né, a ponto que Urias se embelezasse, e para ver se ele conseguia ir para casa, mas ele foi e deitou na guarda. Então agora vem aqui a parte triste, né? Parte triste. Davi tentou de tudo para que pudesse esconder aquele pecado, aquele adultério que ele cometeu com Batseba. Alguns sabiam, né? O certo dele que foram buscar a Batseba em casa sabia, né? E muitas das vezes, quando alguém sabe alguma coisa, a coisa se expande e vai adiante. E ela mandou dizer para ele também que estava grávida. Ele não cura alguém. Sim, justamente. Eu acredito que um certo dele, né, também, ou dela também, né? Porque esse pessoal tinha servos em casa. Então, o versículo 14 diz assim: pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e lhe a mandou por mão de Urias. Irmãos, aqui a gente vê a fidelidade desse homem, né?
fiel a Deus, fiel ao exército de Israel e fiel ao rei, né? Em momento nenhum ele teve curiosidade de abrir esse, eu acredito que na época, né, ele papiro, né, enrolado e com aquele lacinho, né, e o selo do rei. E ele não teve curiosidade nenhuma de abrir aquela carta ali para ler. Ali estava a sentença do voto dele, levando para o comandante do exército. Então, versículo 15, Davi escreveu na carta dizendo: ponde Urias na frente da maior força da peleja e deixai-o sozinho para que seja ferido e morra. Eu acredito que quando Joabe leu essa parte aqui, ele acho que gelou por dentro, né? Porque Urias era um oficial, era um dos parentes de Davi também, então Eliã também era, e outros também. E Urias comandava muitos homens, né? E aí agora manda Urias na frente de batalha, coisa que não era para ser um oficial. Então aqui a gente tem que perceber o seguinte: a mão do inimigo trabalhando ali pela destruição de quem estivesse no caminho dele. Versículo 16: tendo Joabe sitiado a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que estavam os homens valentes. Saindo os homens da cidade e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo dos servos de Davi, e morreu também a Urias o heteu. Bom, a gente conhece a história, né? Vamos parar aqui um pouquinho, depois a gente vai ver ali as consequências disso aí. Então, quando a notícia agora chegasse lá na casa do rei, o rei provavelmente ia dizer assim: opa, o Urias morreu, estou livre, né? Estou livre, mas vou fazer alguma coisa agora para encobrir isso aí. Estou livre dessa parte aí de se tornar público esse adultério aí que eu cometi com Batseba. Fala, por favor. Aqui também, Bira, na sua tradução? Morreram, não, a minha tradução é um pouco diferente, né, a transformadora. Sim. Mas morreram muitos outros soldados por conta disso. Por conta disso. E olha só o pecado vai causando, né? Isso aí. Morreu Urias, mas morreram muitos outros soldados. Muitos outros soldados, juntos, né? E foram para frente de batalha com Urias. Interessante, irmãos, que Israel não era a nação de Israel com o Amonita, eram de paz. Os amonitas pagavam tributo a Israel, assim como outras nações. Então o rei estava com os cofres cheios, a fama dele estava alta, e aí vinha aquele tapinha nas costas: ó, meu rei, você é o cara, isso aí é um perigo, fora de sério, o inimigo trabalha nisso, né? E ele se engrandeceu ali. E o que fez ele fazer guerra, guerrear com esse pessoal, os amonitas, está no capítulo 10. Tá? Não vamos ler agora, vamos falar um pouquinho aqui, não vamos ler para a gente ganhar tempo. É que o rei Naás, que era o rei dos amonitas, morreu. Então Hanun, filho dele, assumiu o governo, né, o reinado. Então Davi mandou os servos levando condolências para esse rei. Quando chegou lá, ele se juntou com os primos. Quando ele foi falado o que eles foram fazer lá, os príncipes disseram: ó, meu rei, Davi está aqui querendo te mandar os pêsames. Não, ele mandou esses homens aqui para espiar e para depois tentar nos destruir. E aí o que é que esse Hanun mandou fazer? Raspar a metade da barba dos homens, né? Que na época a barba era uma coisa importantíssima, né? O cara sem barba, eu não sei nem o que acontecia, mas imagina um cara ter uma barba grande, né? E também era um sinal de respeito para aquele povo lá, e agora tem a metade de um lado do rosto raspado a barba. E aí pegou as roupas, rasgaram atrás até aparecer as nádegas e despediu o pessoal. Então Davi, quando soube da situação, mandou o pessoal encontrar esse servo que ele mandou lá
e não deixou que eles entrassem na cidade por causa da vergonha, estavam completamente envergonhados. E aí mandou eles ficarem em Jericó, até que a barba crescesse para eles voltar. Aí nessa brincadeira Davi se irou, né? Igual ele se irou quando o Nabal não quis dar uns mantimentos a ele, que ele ia passar aqui de espada toda a casa do Nabal. Aí ele então fez guerra com os amonitas, mas acontece que eles não estavam em guerra no momento, então aconteceu essa parte aí. Aí agora, né, com a morte de Urias, Davi achou que estava bem, mas então agora aparece aqui no capítulo 12, vem as consequências do erro, tá? Desse erro que aconteceu, e essas consequências podem acontecer também conosco, ao cometer algum erro também, né? Sempre pode acontecer. Então diz aqui em Samuel, 2 Samuel 12, a partir do versículo 1, diz assim, ó: o Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com seus filhos, comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi acendeu. Interessante, conforme o profeta ia contando essa história aí, aqui, né? O Davi ia se indignando ali, né? E aí ele disse assim, então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem, e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és o homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel e te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa do teu Senhor e as mulheres de teu Senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias, o Eteu, feriste a espada, e a mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Eteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz do sol, porque tu o fizeste em culto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Parando aqui, né, porque a leitura é grande, então a gente vê aqui, o Davi mesmo deu a sentença para si mesmo, né? Quando ele falou para o profeta Natã: olha, este homem é você. Então, quer dizer, o profeta foi lá e contou essa historinha, porque se ele fosse repreender o rei, estava arriscado o rei passar ele também a fio de espada, né? Porque o rei se intitula poderoso e pode fazer tudo, né? E não custava nada de fazer mesmo isso. Então, Natã chegou ali orientado pelo Senhor e foi contando aquela história, e Davi foi se indignando porque era uma coisa errada e deu a sua própria sentença dizendo que esse homem deveria morrer e também restituir, né, o prejuízo. Então, aí agora o profeta chega
já estava dada aqui por Deus. E aí a gente conhece a história, sabe o que aconteceu, né? O Absalão usurpou o trono dele, pegou as concubinas dele, fez uma tenda e realmente teve relação sexual com aquelas concubinas todas ali na frente de todo Israel. Entendeu? Então quer dizer, aí depois teve um assassinato. O Aminon, que era incesto primeiro, né? Primeiro teve o incesto, justamente. O Aminon violentou a Tamar, que era irmã de Absalão. Absalão era irmão de pai e mãe Absalão era irmão de pai e mãe de Tamar. Davi se casou com a Jesurita Maaca, então teve Absalão e teve Tamar. E Aminon era filho de Ainoã, então era meio irmão de Tamar. E aí aconteceu isso. Então o que acontece? Absalão depois Absalão mandou matar o Aminon, né? Não, só um momento, tá difícil. Se deitou com as concubinas de Davi, em plena luz do dia, como o profeta tinha dito. Não, estou reparando aqui, eu estou querendo trazer o que aconteceu com a família de Davi após esse desatino dele. Então, olha, a filha dele foi violentada pelo próprio filho, né, que era filho de uma outra esposa. Então, para se vingar, Absalão mandou matar, né, fez uma festa e aí matou o Aminon. E enfim, a coisa foi só piorando. Então, irmãos, vamos para o último versículo. Sem contar que o próprio filho do adultério também morreu ali. O filho é isso, o próprio filho do adultério. Natan falou para ele: o filho que você vai ter com Batseba também não vai viver. Então, nós vamos, para encerrar aqui, deixa eu dar uma olhada aqui, 33 lá. Vamos lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Olha, eu vou pedir a colaboração. Quem achar aí, por favor, leia. 5, 8. Eu tenho aqui, mas vou pedir a ajuda de vocês, um voluntário aí que possa ler. 1 Pedro 5, versículo 8. Nós vamos levar esse versículo para meditar ali. A minha tradução, que é a transformadora, diz assim: estejam atentos, tomem cuidado com seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão rugindo à sua volta à procura de alguém para devorar. Amém. Maravilhosa tradução, viu? Que a minha já diria diferente. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda de redor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Né? A sua tradução, eu gostei dela, viu? E Bira, Diga, meu irmão. Absalão, Aminon e Adonias, os 3 filhos, morreram à espada, como foi dito ali. Os 3 foram assassinados, porque quiseram usurpar o trono. Ao fim da espada. Né? Deus disse que a espada não saía da A espada não sairia de dentro da casa dele. Então, irmãos, assim, de uma forma até rápida, né, me enrolei aqui, porque eu estou vendo que a hora começa a ficar contra mim, mas é aquilo que o inimigo faz se a gente der bobeira, né? O versículo aqui no final falou, né, sobre isso. Então, irmãos, Deus nos abençoe. Mas, Bia, Fala, meu irmão. peraí, antes de você fechar, olha só. A gente tem que olhar para essa situação e saber que, embora Deus tenha perdoado a Davi, as consequências dele colheu todas. Com certeza, é isso. Perdeu, a família foi destruída. Sim. O relacionamento, tudo aconteceu. Então, nós temos que saber que o diabo, nosso adversário, anda melhor. Se a gente não prestar atenção, a gente cai na cilada. Depois, Deus é maravilhoso, Ele dá a segunda chance. A gente tem como se arrepender, voltar atrás, mas as consequências nós vamos colher. Sempre. Quem vai se ferrar? Sempre. É por aí mesmo, sempre. Irmãos, que Deus nos abençoe, né?
e que nós possamos estar sempre atentos, porque o inimigo está sempre aí mesmo para nos destruir, e só mesmo alicerçado ali na palavra de Deus e em comunhão com Ele para a gente se livrar, porque Ele apronta mesmo.